Oi, este é o Conexão. O dia 21 de março é o Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial. E hoje nós vamos conversar sobre as consequências do racismo para a sociedade brasileira. E a gente também quer apontar caminhos para lutar contra esse problema que é de todo mundo. Aqui no estúdio estão comigo a Janete Santos Ribeiro, que é idealizadora da Marcha dos 21 Dias, e a Lívia Vidal, que é representante do coletivo Mulheres de Pedra. Eu falei, Janete é uma das idealizadoras, né, Janete? Porque senão ela vai me dar uma bronca aqui. A Janete é uma das idealizadoras da Marcha dos 21 Dias. Muito obrigada por estarem aqui com a gente, viu? É super legal poder ouvir outros pontos de vista sobre esse problema. E eu queria muito que a gente começasse falando, Janete, do seu ponto de vista, quando você pensa assim, nas perdas que a gente tem enquanto sociedade, por termos o racismo com um espaço tão grande, né, tão enraizado na nossa sociedade. Se você pudesse elencar, Karen, ó, acho que nesses 3 pontos a gente perde pra caramba porque somos uma sociedade racista. Bom, Karen, eu vou trazer para minha praia, né? Eu sou professora e eu costumo dizer para os meus estudantes e as minhas estudantes que a gente diariamente perde um Cartola, perde uma Elza Soares. Essa semana uma estudante chorando, porque a gente estava lendo um texto da Flávia Oliveira e sobre indicadores sociais e era assim, era um texto falando Menino Brasil, em que ela, a partir do exemplo de um menino chamado Pedro, ele vai dizendo que ele sai do Degaze e ele consegue sonhar em ser psiquiatra e passando pelo rap. Isso faz com que a jovem chore porque ela perdeu o primo dela. E ela dizendo que o primo dizia para ela isso, né? O quanto essa sociedade ela nos invisibiliza e tira a oportunidade de talentos. Então, acho que esse exemplo é, para mim, gritante, quando a gente mata o futuro. Então, é isso que a gente faz com nessa sociedade racista, a gente mata o futuro. E, Olívia, às vezes a gente tem a sensação de que a gente está sempre falando sobre a mesma coisa, né? A gente está sempre falando de racismo, 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 principalmente se você é preta e se posiciona, você nossa, mas você só fala disso. Só que é muito difícil não falar, porque se a gente for parar para pensar só nesse ano de 2019, pelo menos a gente teve 3 incidentes relacionados ao racismo e que foram assim, que todo mundo falou sobre o assunto, né? Só nesse ano. É difícil a gente não falar do racismo no Brasil, né? Eu acho que é impossível para quem é preto e para quem está pensando a temática racial, para quem está pensando a consciência cotidiana de ser gente no mundo. Acho que é impossível não pensar em algum momento do dia e não falar sobre esse assunto. E, ao mesmo tempo, falar sobre ele é muito dolorido, né? Porque quando você traz aí, essa referência de 3 incidentes, né? Incidentes, eu fiquei pensando nessa palavra, que loucura pensar nisso. E aí eu fiquei me remetendo a um deles, que é o caso do Supermercado Extra, e fiquei lembrando do documentário da Caroline, do Rio Grande do Sul, que é o caso do Homem Errado, em que em 1987 um homem foi confundido com um assaltante e foi assassinado dentro de um supermercado, no caminho de um supermercado até a delegacia. E era um homem negro. E ela traz esse documentário de uma experiência de 1987 e um dos relatos do documentário fala assim: seria tão bom se lá em 1987 a gente tivesse tido toda essa mobilização que aconteceu em prol desse homem e foi, a polícia foi indiciada e tudo mais. Mas se isso tivesse sido um caso exemplar, para nenhum outro mais acontecer. E aí a gente vem agora, no início de fevereiro, vivenciar a reedição de um caso muito próximo, muito parecido, em que alguém é assassinado, um jovem homem negro é assassinado dentro de um supermercado por andar rápido. 32 anos depois, né, a gente revê a história, né?
Dá talvez uma sensação de que os passos que a gente está dando têm sido passos muito curtos para a eliminação do racismo no país? Sim, sim. Sobretudo quando a gente pensa que nós somos a maioria da população e uma população que se auto-identifica como negra, então algo está errado, algo está fora dos trilhos, essa não é uma questão. Então, como que a gente faz para ela se tornar uma questão? É um esforço que é de todas e todos. Essa expressão que eu queria trazer também é como que a gente faz para conscientizar as pessoas de que o racismo não é um problema que afeta só a mim, mulher preta, só nós três aqui, que somos mulheres pretas, a gente entende rapidamente o racismo. Como que você acha, Lívia, que a gente pode conscientizar a população não preta de que o racismo atrapalha a vida dessa pessoa também? Estou tentando descobrir, porque de fato o que a gente vê é uma necessidade das pessoas não falarem do que para elas parece não ser problema, mas me parece que a gente está numa sociedade totalmente doentia, porque quando você não consegue ver o teu irmão, a tua irmã, a pessoa que mora ao seu lado, e não consegue olhar a dor dessa pessoa, tem algum processo de doença, né? E esse processo de doença está sendo vivenciado pelas duas pessoas. Por nós que precisamos calar, silenciar, e quando a gente fala, a gente está gritando ainda num vazio, mesmo, os avanços são enormes e a gente precisa reconhecer isso, mas ainda é um lugar em que a gente precisa brigar muito, lutar muito. Então me parece que ainda tem um processo de tensão mesmo. Eu gostaria que não fosse pela tensão, mas parece que a gente ainda tem um processo de tensão para que essa muralha que protege esse grupo de privilegiados num suposto pedestal possa se quebrar. Porque a gente só vai conseguir dialogar e falar do problema quando o outro estiver na mesma altura que a gente tá aí, é isso. Estamos conversando por igual. Eu queria destacar que, assim, é importante, a gente já deu aqui uma conversa inicial, uma fala inicial sobre a importância de conversar sobre esse assunto, e algo que a Lívia falou é super necessário. Traz dor, é desconfortável, porque é um problema, né? Então, assim, nenhuma de nós, eu gostaria muito, gente, de não precisar ficar falando sobre isso, adoraria. Mas se você for parar só para pensar no mês de fevereiro de 2019, caso você não tenha ouvido falar de nenhum desses casos que a gente está comentando aqui, houve só essa cronologia. No dia 9 de fevereiro, a comunicadora Donata Meirelles comemorou o aniversário dela de 50 anos com uma festa que tinha o tema Brasil Colonial. Donata foi acusada de racismo ao trazer para a festa mulheres vestidas de baianas e um trono que é considerado sagrado por religiões de matriz africana. As imagens da festa viralizaram e rapidamente foram comparadas com os registros históricos que trazem pessoas escravizadas no período colonial. Depois da repercussão super negativa, Donata Meirelles se demitiu da revista Vogue. Aí você está vendo as imagens, caso você ainda não tenha visto, que eu acho que é bem difícil. Aí, saímos do dia 9 de fevereiro, agora vamos para o dia 14 do mesmo mês de fevereiro. O jovem Pedro Henrique Gonçalves, de 25 anos, um menino negro, morreu imobilizado e sufocado por um segurança do supermercado Extra. Esse supermercado está localizado na Barra da Tijuca, um bairro da zona oeste do Rio de Janeiro. Logo após a morte do Pedro, diversos grupos realizaram passeatas em unidades da rede supermercado pedindo providências sobre este caso. Aí você está no mês de fevereiro, certo? Continua nele. Vamos para o dia 19 de fevereiro do mesmo ano, 2019. Crispim Terral, de 34 anos, foi imobilizado por policiais militares da Bahia e retirado à força de uma agência da Caixa Econômica Federal em Salvador. Segundo Crispim, ele foi tratado com indiferença após aguardar por mais de 4 horas para ser atendido. Como houve grande espera, ele não foi atendido, foi pedir atendimento lá ao gerente-geral da agência. E o gerente-geral acionou a polícia militar para retirar o empresário do local. Aí você está vendo uma imagem? Eu queria pedir para o Pierrinho voltar, essa aí. Essa imagem é muito boa, a do Crispim do jeito que ele é. Entrando numa agência com o direito que ele tem. Todos nós temos de entrar numa agência e ser atendido, né? E sobre a questão da imagem, que eu acho que é importante também a gente reforçar, como é importante a gente reforçar imagens como essa? A gente vê que esses casos mostram que independe da sua condição social. O racismo, ele vai te afetar se você for preto, a verdade é essa. O Crispim é empresário, estava numa agência, estava lá para poder pegar o dinheiro dele, né, do trabalho dele.
não tem como não falar sobre racismo, né? A gente vê assim, em um mês, 3 casos enormes, né? Assim, é uma necessidade muito grande de conversar sobre esse assunto, né, Janete? Sim, e conversar sobre esse assunto em todos os espaços, dentro de casa, nas escolas, que é um espaço extremamente racista. Se a gente pensar a questão dos indicadores na área de religião, de intolerância religiosa, então tem mostrado, né, as pesquisas que a escola é um lugar de reprodução desse racismo. Se a gente pensa a questão dos currículos. Então, assim, para a gente pensar o dia 21 de março, eu sempre me lembro do Mandela. E eu sou uma pessoa que eu estive no Palácio Guanabara, quando o Mandela aqui esteve. E aí, assim, ninguém nasce racista. Então, se as crianças aprendem a ser racistas, elas podem ser ensinadas, sabe, a amar, respeitar, a serem antirracistas. A serem antirracistas. Então. Agora, o nosso desafio é como é que a gente faz isso. Eu acho que, de fato, a gente está engatinhando, está aprendendo. E aí você estava falando da questão da imagem, a gente está produzindo imagens poderosas, antirracistas e pautando, sabe, que o racismo é um problema de todas e de todos nós, negros e não negros. E aí, falando sobre imagem, Lívia, eu queria que você comentasse um pouquinho com a gente sobre o coletivo Mulheres de Pedra. Vocês têm uma questão imagética bem forte, né? Explica pra gente, por favor, como é que começou essa questão, como é que vocês entenderam que a imagem era importante? Em 2014, 2015, a gente começou a experimentar esse espaço do audiovisual, um pouco porque algumas mulheres do coletivo, né, Monique Rocco, Érica Cândido, faziam parte do espaço do cinema, mas na condição de produtoras e assistentes de produção, em produções até grandes, mas nessa condição. E aí a gente começou a pensar, fomos provocadas pela Ana Paula, no sentido de pensar, uma professora da UERJ, né, no sentido de pensar para além da experiência que naquela época estava muito na nossa cabeça, vinha aos nossos ouvidos, que era a mulher negra, que papéis a gente interpreta, como a gente está frente às câmeras. Papéis que você diz assim, no cinema, nas novelas, no teatro. Isso, sendo em geral, ocupando interpretando como na condição de atrizes, papéis subalternizados ou vulgarizados, de hipersexualização do corpo feminino. E aí nós começamos a pensar para além disso. Tá, ok, mas até para pensar essa ocupação na frente das câmeras, como é que está sendo roteirizado esse audiovisual? Quem está captando essas imagens? É um homem branco, é uma mulher branca, é uma mulher negra? Quem ocupa esses lugares? Quem edita isso? E a gente começou a ficar bastante inquieta, interpelada por tudo isso, e mesmo sem dominar a cadeia cinematográfica, né, essa cadeia de produção cinematográfica, a gente ousou se inscrever no Festival 72 Horas e com a colaboração de diversas pessoas, diversas mulheres, né, que se juntaram e foram bem entusiastas, a gente realizou o filme Elecô, que ganhou o primeiro lugar no festival, como melhor filme, como melhor trilha sonora, tem aí a gente recebeu 4 prêmios. A gente vai ver umas imagens, a gente tem, desculpa, Pierre, eu falei pra você que eu ia chamar o telefone primeiro, mas eu quero chamar primeiro o YouTube, porque ela já deu aqui a deixa pra gente sobre o Elecô, e o pessoal deve estar pensando assim, que Elecô é esse aí? Eu queria que a gente visse agora um trechinho, pra você entender um pouco da linguagem do pessoal do coletivo Mulheres de Pedra, que tem esse nome por causa de Pedra de Guaratiba, né? Isso, um bairro do Rio, né? Bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Não quer dizer que elas são todas muito fortonas de pedra, não. A gente tem as nossas sensibilidades também, né? Mas vamos ver agora um trechinho do filme Elecô, que ganhou esse monte aí de prêmios. Vai ficar mais bonito se tiver áudio, né? Então a gente vai colocar o áudio daqui a pouquinho. Você estava me falando que esse filme, ele foi produzido inclusive por
só por mulheres, a equipe toda, né? Isso, aí a gente conseguiu fazer ocupar todos os espaços, né? Então o roteiro ia ocupar todos os espaços pensando que o audiovisual é um campo extremamente masculinizado, machista, em que os processos de hierarquização são extremamente fortes. Então a gente começou a pensar que a gente queria fazer escrever um roteiro coletivamente. Mas a nossa experiência tem sido de fazer roteiros a partir da vivência. Então a gente pensou cores, a gente pensou a gente pensou de uma forma sensorial, mas a gente não pensou um roteiro. Entendi. A gente construiu o roteiro após. Então a gente fez as coisas de uma forma coletiva, a gente assinou o filme coletivamente, a gente participou de todas as etapas. Então nós ficamos numa ilha de edição, que era o meu apartamento, em que a gente gravou juntas a trilha sonora, a gente participou da edição mesmo sem dominar a técnica, mas com a mulher que dominava a técnica, que era a Amanda e a outra amiga. Ela participou e a gente estava ali dando pitaco, falando, aprendendo. Então é um filme a 55 mãos, é isso? 56 mãos. Vamos assistir então esse trechinho. À procura de sã consciência, percorrer este local, um ritual. Pequena África de chegar para morrer ou vingar, nos prazeres da vida, na arte, na gira, a girar, na pedra, no porto, no morro, na praça, com harmonia, na loucura de criar. Esquinas, largos e vielas, cravejados de negrura, bares, lares, cantos, ervas, curas, histórias encruzilhadas, multidão que entra e sai ao longo dessa beira de cais. Insanas passagens, percorridas na sã consciência de que tudo que tem, existe, é. Iria só dar um adendo, né? Porque no Elecô, a gente, apesar de ter tido toda a realização assinada por mulheres, a gente eram mulheres brancas que faziam a fotografia, foram mulheres brancas que fizeram a edição. E então nós naquele momento provocamos elas e falamos durante todo o processo do quanto era importante elas observarem aquilo, do quanto elas tinham responsabilidade na captação das nossas imagens, do quanto elas precisavam cuidar disso e do quanto elas precisavam se comprometer em ampliar esse espaço, em emprestar os equipamentos delas e ensinar a técnica para outras mulheres, para mulheres negras, porque a gente precisava ocupar esse espaço de outras maneiras. Com certeza. E aí a gente tem, em 2018, a gente participou de uma produção com outros coletivos. Então, logo após o assassinato da Marielle, a gente teve uma necessidade de fazer uma manifestação audiovisual. E aí sim, nós fizemos um filme que se chama Mar de Elas, que vai fazer parte da programação da campanha dos 21 dias de ativismo contra o racismo. E o Mar de Elas, aí sim, em 2018, a gente chega numa experiência em que ele é totalmente conduzido, dirigido e realizado por mulheres negras, maioria de mulheres negras lésbicas, e que estão dominando todas as áreas. Aí a gente está falando sobre um aspecto importante e que é um dos caminhos que a gente aponta. A gente mostrou aqui o trabalho do coletivo das mulheres e aí vamos entrar agora no 21 dias. Terceiro ano da campanha. Terceiro ano da campanha. É interessante que o Mar de Elas, ano passado, esteve na marcha. Na marcha do dia 21, né, que é o ponto alto. A campanha, ela surge como uma ação entre amigos militantes, liderados pela Luciene Lacerda, que a partir das redes, né, a gente costuma dizer que bate o tambor, mas aí foi tambor, foi tabaque, foi apito. Eu queria até só te interromper, porque a gente está vendo imagens, essas imagens não são do Mulheres de Pedra. Não. Essas imagens, na verdade, são a divulgação dos anos anteriores da marcha, foi do né? ano passado. Essas fotos são do dia 21
de 2018. E esse movimento é um movimento bem orgânico, né? Explica pra gente, são ações que acontecem em diversos locais do Brasil e até do mundo agora, né? Sim, nós lançamos a campanha nas redes e as pessoas, a partir de uma data que a gente dá o start, as pessoas se inscrevem. E aí a gente faz o encerramento para gerar uma agenda. A agenda dos 21 dias, que são divulgadas também essas ações nas redes também, redes sociais. E a campanha, ela tem algumas datas, marcos da campanha. Uma data é o início da campanha. Dia 7. Dia 7, hoje começa então a campanha. E vai até o dia 27. Então são 21 dias de ativismo contra o racismo. E aí o convite é que todo mundo se mobilize para chamar a atenção do problema, é isso? Isso. E aí esse ano, assim, as datas, elas sempre têm alguns marcos. Esse ano ela terá a campanha 6 marcos. O dia 7, hoje, o lançamento. Amanhã, dia 8, que é a Marcha das Mulheres, o 8M. Né? O dia 14, que vai ser uma homenagem a Marielle, que é Mari Semente, porque a Marielle Franco, ela estava numa atividade dos 21 dias na Casa das Pretas. No ano passado. Ano passado, quando ela foi exterminada. A gente tem o dia 16 de março, que vai ser em Madureira, em homenagem a Cláudia Silva, que foi arrastada num camburão da polícia. Então vai ser um momento que a gente vai, e para mim é muito caro esse momento, porque é um momento em que a juventude vai falar, vai cantar, vai declamar. Queremos estar vivos e vivas, queremos um futuro. E o encerramento? Aí tem o dia 16, aí vai ter o dia 21, que esse ano a gente está invertendo. Nos anos anteriores, no ano passado, nós fomos do Cais do Valongo até a Nau Capitânia, né, que é um marco da chegada dos portugueses aqui. Esse ano a gente vai partir na pegada do futuro. Então a gente vai partir da Praça Mauá, em frente ao Museu do Amanhã, em que a gente vai estar clamando o futuro para a gente voltar para o Cais do Valongo, Pedra do Sal, e vamos terminar no Largo da Prainha. E dia 27, que é o encerramento, que vai ser um grande seminário da gente fazer a avaliação desse percurso e apontar caminhos para a continuidade. E para mostrar que essa movimentação não é só no Rio de Janeiro, a gente vai trazer agora para a conversa a Iris Amâncio, que é professora da Licafro, da Universidade. A Licafro é da UF, e a UF é Niterói, mas ela está falando com a gente lá de Minas e vai ter algumas atividades. Iris, você me ouve bem? Sim, sim. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Quero já te convidar para qualquer dia passar aqui no Conexão para a gente conversar, viu? Bacana. Vai ser um prazer. Queria te perguntar, quais vão ser as atividades que você vai encabeçar por aí? Então, esse contexto, né, que as meninas comentaram, desculpa a intimidade, chamado de meninas. Fica à vontade, só tem menina aqui. Mas realmente é um contexto, assim, de fundamental importância, né? Antes de falar efetivamente das ações, eu queria só pontuar 2 aspectos, tá? Porque é fundamental, sim, que a gente fale sobre o racismo, que a gente fale contra o racismo, e por causa disso, o racismo nos obriga necessariamente, e ao mesmo tempo, tá, em que a gente afirme a existência do racismo, que a gente também afirme a necessidade do antirracismo. E aí é que eu acho de fundamental importância. Fiquei encantada com a iniciativa da campanha no ano passado, e aí logo quis participar né, se promover alguma coisa, alguma atividade que pudesse colaborar, e foi uma experiência incrível no ano passado. E este ano eu consegui, assim, já sabendo com antecedência, né, elaborar um formato que eu considerei muito bacana na perspectiva do antirracismo. E quando eu falo do antirracismo, eu estou pensando a partir desses grandes intelectuais negros e negros que nós temos como referência, que nós temos como exemplo, né? Por exemplo, quando a gente lê e escuta a Angela Davis falando
né, que não basta ser racista, é importante ser antirracista, nós enxergamos que a iniciativa da campanha, né, é de fato algo nesse sentido que a Angela Davis está colocando. E olha que a vivência que ela tem em termos de antirracismo é algo assim chocante, uma grande referência para todos nós, né? Por quê? Porque esse racismo, como, né, todos já falaram, ele na verdade é uma patologia social e de caráter genocida. Então, a gente está aí conversando, né, também com negros, grandes pensadores dessa questão da patologia que representa o racismo, como o Franz Fanon, a Sônia Santos, o Achille Mbembe. Quer dizer, a gente tem muito aparato, né, para poder pensar na prática o que fazer, né, que ação ou quais ações a gente consegue viabilizar, né, para poder combater esse racismo que é estrutural e estruturante. E aí eu acabei percebendo, e o meu lugar de fala é de literatura, né? Eu sou especialista, lá na UF eu trabalho com as literaturas dos países africanos de língua portuguesa. E eles tiveram a literatura dentro de um lema, tá? Literatura como arma. Esse lema mobilizou 5 países africanos de língua portuguesa contra o colonialismo, naquela fase do Salazar. Eles conquistaram a independência via força da literatura, que não é uma fala metafórica, não. Pegaram em arma, sim, e escreveram textos literários. E mandaram, né, clandestinamente, com apoio de Cuba, da antiga União Soviética, e esses textos se espalharam pelo mundo. Iris, eu peço desculpa por te interromper. Né? Não sei se a Iris me ouve. Iris, você me ouve? Eu te ouvo. Eu peço desculpa por te interromper, mas é só pela questão do tempo. Eu queria já deixar, na verdade, um convite para você aqui no ar, para você voltar para a gente continuar falando sobre os 21 dias com esse viés aí da literatura. Infelizmente, meu tempo agora acabou, mas eu quero que você aceite o meu convite para você vir aqui no estúdio para a gente conversar. Você aceita para a semana que vem, talvez? Não, eu aceito. Ótimo, porque agora eu preciso realmente... Só para pontuar a atividade, pode ser? Me desculpa, realmente eu não consigo, mas eu quero mesmo que você volte e a gente consegue falar sobre isso na semana que vem, pode ser? Tudo bem, tranquilo. Ótimo. Eu quero muito agradecer a sua participação. A gente vai voltar a falar com a Iris. Eu quero muito agradecer a participação de vocês aqui também. É um assunto que a gente tem muito pano para manga. Vamos voltar a falar. Você vai continuar acompanhando a gente. Muito obrigada pela sua companhia. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Um beijo e até a próxima.